Meu amigo, vamos falar sério sobre esse assunto que tem dominado as rodas de conversa entre os corintianos. O papo é o seguinte: não existe proposta nenhuma pelo Guinegão. Vou repetir para não restar dúvida: não tem proposta. Essa história de que já teria clube estrangeiro batendo na porta, oferecendo milhões e milhões, não passa de especulação. Conversei com gente de dentro, procurei entender o que realmente acontece nos bastidores e a informação é clara. O Corinthians não recebeu absolutamente nada, nenhuma oferta oficial, nada que mexa com a vida do garoto. O que existe é muito barulho, muito comentário que nasce depois de um ou dois bons jogos, e aí começa a rodar como se fosse verdade absoluta. Mas, na prática, não tem nada. E sabe qual é o problema? A gente se empolga rápido demais. O menino entra, faz um golzinho aqui, outro ali, aparece com raça, e pronto, já querem transformá-lo em craque do momento, joia rara, candidato a ser vendido por milhões. Calma. O futebol não funciona dessa maneira. Até dentro do clube já se brinca que o Guinegão é aquele tipo de cara que nos treinos não consegue acertar muita coisa, mas quando a bola rola de verdade, ele surpreende. Isso foi dito sobre ele e também sobre outros jogadores, como o André, que voa nos treinos mas na hora do jogo ainda sofre com o nervosismo. Cada atleta tem seu momento, sua fase de adaptação. E com o Guinegão não é diferente. O torcedor precisa entender que existe um processo. O Corinthians está tentando formar esse garoto, dar espaço, confiança e ver até onde ele pode chegar. Não é porque ele fez 4 gols em 6 jogos e deu uma assistência que já significa que será o próximo grande camisa 9 da história do clube. É cedo demais para cravar qualquer coisa. O que dá para dizer é que ele tem se esforçado, mostra dedicação e não se acha craque, não se coloca acima de ninguém. Esse perfil humilde é bom, porque evita que o garoto se perca pelo caminho, como já aconteceu com outros talentos da base que acreditaram que eram maiores do que realmente eram. Agora, vamos combinar, tem muita gente que gosta de inventar notícia. Já foi assim com o Bidon. O cara jogou 2 jogos como profissional, mostrou qualidade, e já tinha gente dizendo que o Corinthians tinha proposta de 35 milhões de euros. Chega a ser piada. E todo dia era a mesma manchete repetida. Mas se fosse verdade, se realmente tivesse existido essa proposta milionária, você acha que o Corinthians ia recusar? Claro que não. Era só fazer um acordo, segurar uma parte do valor para depois parcelar o pagamento, garantir um percentual futuro e pronto. Mas não existiu. Isso nunca passou de boato. É isso que acontece com o Guinegão agora. O torcedor lê, escuta, começa a acreditar, mas a realidade é que nenhuma oferta chegou ao clube. E não adianta forçar narrativa. Não tem proposta. E mesmo que amanhã ou depois apareça alguma oferta real, ela não existe hoje. Então vamos manter os pés no chão. Quem gosta do garoto, continue apoiando, porque ele precisa dessa força. Mas transformar em novela de mercado sem fundamento só atrapalha. E eu vou te falar, já tem gente cogitando valores. Uns falam em 15 milhões de euros, outros em 20. Se fosse assim, o debate estaria aberto. Você venderia por 15? Tem torcedor que fala que levaria até no aeroporto, que aceitava na hora. Já outros defendem que ainda é cedo, que dá para segurar, ver se ele cresce mais e se valoriza. Essa é uma discussão natural, porque o Corinthians está precisando de dinheiro e qualquer proposta vultosa pode mudar o cenário financeiro do clube. Mas como eu disse, por enquanto é tudo conversa. Não existe nada de concreto. E é importante frisar, ninguém aqui está dizendo que o Guinegão não pode dar certo. Pelo contrário, tomara que se firme, que cresça, que calhe a boca de quem duvidou. Só que nesse momento, se for para cravar se ele será o próximo grande camisa 9, eu não consigo enxergar dessa forma ainda. Ele pode evoluir, pode virar peça importante, mas precisa de tempo, precisa de jogos grandes, de experiências mais duras para mostrar se realmente aguenta a pressão de ser o titular do Corinthians. Porque não é qualquer atacante que se firma com essa camisa. A história mostra que poucos conseguiram. Alguns chegaram, brilharam, viraram ídolos. Outros tiveram lampejos, mas sumiram rapidamente.
E essa paciência é fundamental. Não adianta iludir o torcedor achando que a cada 2 ou 3 jogos bons já se cria uma fila de clubes interessados. Essa não é a realidade. O que tem é muito olheiro observando, claro, porque os clubes europeus sempre monitoram o futebol brasileiro. Mas monitorar é diferente de mandar proposta. E até agora, nada de oficial. E aqui entra outro ponto. Muitas vezes a ansiedade é do próprio torcedor, que quer ver o clube vendendo bem, como aconteceu com outros jovens do futebol brasileiro. Só que o mercado não se move desse jeito. Nem todo garoto que desponta será vendido por 40 ou 50 milhões de euros. Isso é exceção, não regra. Para alcançar valores assim, é preciso tempo, regularidade, conquistas e protagonismo em grandes jogos. O Guinegão ainda está no começo dessa caminhada. Então, meu amigo, não tem segredo. O Corinthians está tranquilo com ele. Vai usar, vai dar espaço e, quem sabe, daqui para frente, se ele realmente confirmar, aí sim pode pintar uma proposta séria. Mas neste momento, não existe. Não adianta criar expectativa em cima de algo que não aconteceu. E já que estamos falando de bastidores, deixa eu abrir o jogo sobre outra situação que mexeu bastante com o ambiente corintiano. Muita gente ficou intrigada com a postura do Memphis, principalmente depois daquela postagem enigmática que ele fez, deixando a entender que estava fazendo falta dentro do elenco. Essa história gerou um burburinho enorme, porque parecia um recado direto, quase como uma alfinetada em quem está ali no dia a dia do clube. E quando isso acontece, não tem jeito, o torcedor já começa a se perguntar se existe algum problema interno, se há descontentamento com a comissão técnica ou até mesmo com os companheiros. O que aconteceu, de fato, é o seguinte. O jogador voltou da seleção da Holanda depois de um período de viagem puxado, enfrentando fuso horário, compromissos internacionais, e ao chegar no Brasil teve uma conversa direta com Dorival Júnior e sua comissão. Nessa conversa foi explicado para ele qual seria o planejamento: treinar de forma leve, se preparar, e na quarta-feira entrar em campo, mas sem atuar os 90 minutos. Seria uma participação controlada, pensando em preservar o atleta. E ele concordou, estava tudo combinado. Só que quando a bola rolou na Neoquímica Arena, a surpresa veio. Ele descobriu que seria titular, e isso o deixou furioso. É claro que de fora, para quem estava assistindo, a imagem que ficou foi de um jogador irritado porque não queria sair, como se estivesse descontente por ter sido substituído. Mas na verdade o incômodo vinha de antes. Ele não queria começar jogando, acreditava que não era o ideal fisicamente, que havia risco de lesão, e quando de fato se machucou no final do primeiro tempo, a sensação dele foi de que estava com a razão. É aquele tipo de situação em que o atleta se sente desrespeitado pelo planejamento que não foi cumprido. Tanto que saiu de campo bastante irritado, fechou a cara, e ainda faltava muito pouco para o intervalo. Isso obrigou o Corinthians a gastar uma substituição desnecessária, coisa que poderia ter sido evitada se ele esperasse mais 1 ou 2 minutos. Nos bastidores, o que me falaram é que a bronca dele não parou por aí. No intervalo houve um clima pesado no vestiário, discussões, gente tentando acalmar a situação. O próprio Dorival, em contato rápido, negou qualquer atrito direto, mas a verdade é que o Memphis se exaltou, falou mais do que devia e acabou criando um mal-estar. Pode não ter sido uma briga aberta com o treinador, mas que teve showzinho, isso teve. E quando esse tipo de coisa vaza, o torcedor começa a ficar dividido. Uns acham que o técnico deveria ter segurado o jogador, outros defendem que quem manda é o treinador e que atleta nenhum pode escolher quando joga ou deixa de jogar. O fato é que ele se lesionou, mas foi uma lesão considerada pequena, daquelas que em poucos dias o jogador já está em condição de retornar. Tanto que já se falava em possibilidade de voltar no fim de semana seguinte. Ou seja, nada grave. Só que o estrago maior não foi físico, e sim no clima. Quando o atleta mostra publicamente que não gostou de ser escalado, que se sente contrariado, isso pega mal com a torcida, com os colegas e até com o próprio clube, porque passa a impressão de que ele quer ditar as regras. E convenhamos, por mais experiência que o Memphis tenha, por mais qualidade técnica que carregue, ele não é quem define se o Corinthians precisa ou não dele em determinada partida.
Isso é papel da comissão técnica. Quem treina, quem conhece o elenco, quem está ali montando a estratégia do jogo é o treinador. O jogador pode dar opinião, pode se colocar, mas a palavra final nunca será dele. E essa é a lição que fica desse episódio. Enquanto tudo isso acontecia, o Corinthians seguia tentando se manter firme dentro do Brasileirão. A vitória sobre o Fluminense por 1-0, fora de casa, foi fundamental para respirar e ganhar moral. Esse resultado colocou o time na 9ª colocação, com 29 pontos. O Bragantino, com 31, e o São Paulo, com 35, estavam logo acima na tabela, mostrando que ainda havia espaço para sonhar em subir. Atrás, a briga também estava quente. O Fluminense e o Ceará vinham colados com 28, o Internacional tinha 27, Atlético Mineiro e Grêmio apareciam com 25. Mais abaixo, Vasco e Santos tentavam se segurar fora da zona de rebaixamento, enquanto o Vitória já começava a se complicar. Esse cenário mostra bem a montanha-russa que é o Campeonato Brasileiro. Uma vitória te coloca na briga por vaga em torneio continental, uma derrota já pode te jogar para a metade de baixo da tabela. O Corinthians, com Dorival Júnior, tem conseguido resultados importantes, mas ainda carece de regularidade para pensar em algo maior. No momento, a vaga na Libertadores parecia distante, já que o Botafogo, que ocupava a posição de acesso, estava 6 pontos à frente. Porém, a classificação para a Sul-Americana estava bem encaminhada, e isso já era um alívio para quem se preocupava com risco de queda. E é nesse ambiente de pressão que surgem essas histórias de mercado, de insatisfação e de bastidores agitados. O torcedor corintiano já está acostumado a viver nesse turbilhão, mas é importante separar o que é realidade do que é boato. No caso do Guinegão, não existe proposta. No caso do Memphis, o que houve foi um problema de comunicação e de expectativa. Ele achava que ia ser poupado, acabou sendo titular, se machucou e ficou irritado. Mas o elenco precisa seguir, porque o Brasileirão não espera. O próximo desafio estava marcado para a Ilha do Retiro, contra o Sport Recife, no domingo à tarde. Um jogo importante, daqueles que podem confirmar se o Corinthians vai continuar brigando na parte de cima ou se volta a oscilar. E aí, meu amigo, não tem espaço para vaidade, para mal-estar interno ou para histórias de bastidores. O que vale é a bola dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O que parecia impossível nos bastidores do Cruzeiro pode estar prestes a acontecer. Fontes internas do clube mineiro dão conta de que Caio Jorge, meia revelação que vem ganhando destaque na equipe, está pressionando por uma transferência para o Corinthians. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já começou a circular entre torcedores e provoca um verdadeiro burburinho no mundo do futebol brasileiro. Segundo rumores, Caio Jorge estaria insatisfeito com algumas decisões da diretoria cruzeirense e teria deixado claro que não deseja mais permanecer em Belo Horizonte. O Corinthians, por sua vez, estaria de olho no jogador há meses e vê na situação uma oportunidade única de reforçar o meio-campo com um talento jovem, mas já testado em grandes partidas. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele estaria convencido de que sua carreira pode dar um salto significativo ao se juntar ao time paulista, e que a negociação não dependeria apenas de interesses financeiros, mas também de ambições esportivas. Entre os torcedores cruzeirenses, a notícia já provoca reação imediata. Nas redes sociais, o nome de Caio Jorge aparece em alta, cercado de críticas e expressões de decepção. Muitos se perguntam se a diretoria poderia ter feito algo para evitar a insatisfação do meia, enquanto outros apontam que a postura do atleta pode ser vista como uma espécie de traição. No Corinthians, porém, a expectativa é outra. Caso a transferência se concretize, o clube paulista ganha um reforço de peso, capaz de modificar o esquema tático e trazer mais criatividade ao meio-campo. Ainda não há detalhes sobre valores ou prazos, mas rumores indicam que as conversas estariam avançadas, com a possibilidade de anúncio oficial em breve. Se a negociação se confirmar, Caio Jorge se tornará mais um caso emblemático de jogadores que saem de clubes tradicionais mineiros em busca de novos desafios em São Paulo. Enquanto isso, Cruzeiro tenta manter a calma e reforça que ainda não recebeu qualquer proposta formal, embora a pressão sobre o jogador seja evidente.
Em resumo, o futebol brasileiro assiste a mais um capítulo de especulações que movimentam tanto o mercado quanto o coração das torcidas. Caio Jorge no Corinthians ainda é apenas um rumor, mas um rumor que já está causando estragos emocionais em Belo Horizonte e despertando entusiasmo entre os alvinegros paulistas. Resta agora esperar para ver se a traição se confirma ou se tudo não passa de um boato passageiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!